Pessoal, estão começando oficialmente a nossa live. Eu nem sei que live é essa, Diego. De repente a quinta, sei lá. Talvez a quinta, não sei. Acho que é a quarta, acho que é a quarta. Quarta ou quinta, né? Então, aí a gente veio construindo o raciocínio sobre priorização, falamos de algumas questões, alguns mitos relacionados à priorização, falamos de conceitos, falamos da confusão que algumas pessoas fazem. E a gente vai entrar agora, talvez, assim, tem muito assunto pela frente, mas talvez uma das últimas lives um pouco mais conceituais. A gente vai falar de conceitos, né, de realmente as duas priorizações, dois tipos de priorização que existem, que a gente pode falar assim, resumidamente, né, de uma forma bem geral, falando de uma maneira geral, e vamos exemplificar. Então, como é que vai ser a nossa programação? Eu vou começar, vou falar da priorização mais proposta por Matveev, que é das cargas distribuídas, eu vou explicar o que é isso. Aí depois o Diego entra falando da priorização do Verconchance, que é canequinha na Rússia. Aí depois entra o Diego falando da priorização de cargas concentradas, né, que foi inicialmente proposta por Matveev. O Diego está falando que se inspirou na live de ontem. Que live de ontem, né? O professor Antônio Carlos Gomes participou de uma live e falou muitas coisas legais, várias histórias da Rússia, e para a gente é bem especial, né, Diego? Ele estava falando que bateu até aquela saudade, nostalgia. Ele foi para a Rússia, né, com o Antônio Carlos Gomes em 2018, e foi uma experiência simplesmente incrível. E entre as diversas coisas que o professor Antônio Carlos Gomes comentou lá, né, que a gente já ouviu muitas histórias dele, não só na Rússia, os, sei lá, 25 dias que ficamos juntos, mas os outros cursos dele também. E ele fala que o Matveev é um cara mais voltado assim para pedagogia, aquele cara bem didático, na pedagogia do esporte, né? E o Verconchance é um cara mais na biologia do esporte, mas que os dois eram sensacionais. Um foi orientador do Antônio Carlos Gomes no mestrado, foi o Verconchance, e o Matveev foi orientador no doutorado do Antônio Carlos Gomes. Então foi muito legal. Eu sempre falo que o Antônio Carlos Gomes é a verdadeira lenda viva. Sabe quando a gente fala lenda viva? É ele. Ele é uma lenda, e é uma lenda viva, e tomara que continue me brindando aí com o conhecimento dele por muitos e muitos anos. Então vamos lá, Diego. Vou começar aqui oficialmente. Eu vou abordar a parte da periodização de cargas distribuídas, né, que foi proposta pelo Lev Pavlovich Matveev, meados do século XX, 1900 e pouquinho, no final da década de 40, início da década de 50, 60. Os livros dele o mais conhecido é de 77, que o Diego até tem aí, né? Diego e as relíquias dele. E Relíquias. esse eu tenho, esse eu tenho. Isso aí tu tem. É relíquia também, não acha mais não. Não acha não, mas não, eu não tenho aquele que você tem, todo, de 77. Esse aí eu não tenho, não. Aquele dali foi um presente. Aquele foi um presente. Foi. Então, galera, voltando, o modelo Matveev ele é chamado de modelo de cargas distribuídas. Eu vou explicar o que é isso. Ele também é conhecido como modelo integral paralelo. É integral porque ele integra as valências físicas, e paralelo porque ele constrói, né, desenvolve as valências físicas simultaneamente. São paralelos como se fosse uma ao lado da outra, sem focar em nenhuma valência física específica. Então, dá uma importância para todas as valências físicas e constrói as valências físicas simultaneamente. Como é que seria um exemplo disso na prática? Eu e o Diego combinamos de dar alguns exemplos, principalmente da nossa realidade, também para a realidade de vocês. O exemplo que a gente combinou foi dar um exemplo da nossa realidade lá no nosso box, né, que é um box de CrossFit, mas há alguns meses a gente não está usando mais a marca CrossFit, está usando apenas a Arena Limit. Era a Arena Limit durante 4 anos ou mais, né, de quase 5 anos, e agora a gente simplesmente tirou o nome CrossFit Limit e botamos a Arena Limit, mas a essência do sistema continua a mesma. Então a gente criou um sistema de cargas distribuídas em 15. 2015, numa resenha, né, numa dessas nossas milhares de resenhas que não acabam nunca, que sempre agregam muito. Sempre bom conversar com o Diego. A gente conversa, a gente discute, a gente debate. Às vezes a gente sai na pancada, discordando e tal, mas na maioria das vezes a gente Daqui a pouco vão falar da gente que fala de Matveev e Verkhoshansky.
Os caras são obrigados, não falam, não se falam. O próprio Antônio Carlos Gomes falou, né, que eles tinham algumas divergências de ideias, mas no final fazia sauna junto, né? O Antônio Carlos Gomes, o Antivelho e o Verconjano. Então a galera acaba propagando muitos mitos e não tem ideia nenhuma do que está falando. Muitas vezes é isso que acontece, né? O exemplo que eu vou dar para vocês é de uma realidade, por exemplo, de um box de CrossFit. O CrossFit lá pensa em desenvolver as 10 principais valências físicas. Mas na nossa prática, a gente não pensa tanto assim. Por exemplo, a gente não programa a flexibilidade. A gente considera que a mobilidade é o suficiente, que é desenvolvida através do controle de movimento de alguns exercícios que a gente coloca no início da sessão de treinamento. Então, a gente, por exemplo, não programa a flexibilidade. A gente sabe que essa valência física é melhorada de acordo com o que a gente faz. Então, o que a gente programa lá? Basicamente, força e as suas manifestações. Então, força, resistência de força e potência. Vamos chamar assim? Força, que seria resolvida pelos exercícios básicos, os padrões básicos de movimentos, movimentos humanos básicos, de empurrar, puxar, agachar e levantar. Potência, seria produzir a força com velocidade, através dos meios como levantamento olímpico, métodos de salto. E aí o CrossFit fala muito de ginástica, né? Trabalhar um dia de ginástica. Só que ginástica não é valência física, né? Ginástica é basicamente exercício com peso corporal. Mas dentro da nossa programação, a gente coloca o treino de ginástica como um treino recuperativo, vamos chamar assim. É um treino que a gente foca exercício com peso corporal, com baixa intensidade e dá um foco também cardiorrespiratório. Então, para ficar simples, eu não vou falar ginástica, até porque ginástica pode ser muito confuso. Muitas pessoas colocam treino de ginástica, que era para ser recuperativo. Uma pessoa que é pesada, né? Será que Isso é um treino de essa força. intensidade relativamente não é tão baixa assim, né? Se o cara é pesado? E se ele faz um volume muito alto também, acaba que o treino pode não ser tão leve. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão de treino ginástica, que é um treino leve ou recuperativo. Tomar muito cuidado com isso, principalmente com a questão do volume e a massa corporal do indivíduo e nível de condicionamento. A pessoa que é realmente bem treinada, fazer vários agachamentos, fazer flexão, não é nada. O impacto que isso vai ter no organismo é muito baixo. Acaba sendo realmente um treino recuperativo. Mas uma pessoa que é descondicionada e ou pesada e ou trabalha com volume alto, pode ser uma combinação complicada e o treino pode ser bastante intenso, né, nesses dias. Mas, para facilitar, eu vou chamar de aeróbio. Então, vamos falar assim, para ficar fácil vocês entenderem. Tem mais coisas em relação a isso, mas vamos falar assim, força, potência e aeróbio. Tá? Não vamos desconsiderar a ginástica. Como eu falei, na organização Mativelli, exercícios são trabalhados, na verdade, essas valências físicas são trabalhadas de maneira simultânea e sem enfatizar cada uma delas. Para ficar ainda mais fácil, imagine um cenário onde uma academia, um box CrossFit, abra 6 vezes na semana. Vai ficar bem simples. Eu não vou nem falar do nosso caso, né, Deus? Pode ser que até confunda um pouco mais. Dizer que o nosso sexto é na semana seguinte, né? É sempre como a gente abre só 5 vezes na semana, a gente faz os 5 treinos, aí o sexto seria na outra semana. É sempre assim que a gente faz. Mas para ficar mais simples ainda, pensa numa academia que abre 6 vezes por semana. Se a gente está falando aqui de 3 valências físicas, e estamos falando de 6 vezes na semana, como é que a gente faria para organizar essas valências físicas, né, no período que o indivíduo treina, né, na frequência que o indivíduo treina, e dando a mesma ênfase em cada uma dessas valências físicas, colocando cada uma delas 2 vezes na semana, certo? Então, 2 vezes na semana, a gente coloca na nossa programação força, 2 vezes na semana potência, 2 vezes na semana aeróbico. A gente pode fazer isso até de maneira intercalada. Um dia força, um dia potência, um dia aeróbio, aí volta para força, potência e aeróbio. E se quiser ainda trabalhar por padrões de movimento, então você pode botar assim, força num dia, empurrando, né? Empurrando e agachando. Aí coloca potência no outro dia, puxando e levantando, né? Focando na cadeia posterior. E ginástica, focando novamente, aeróbio, desculpa, nem vou nem falar em padrão de movimento, vou falar aeróbio. Aí, quando você for treinar força de novo, um dia você treinou empurrando, no outro dia vai ser puxando. Então, se você fez supino e agachamento, exemplo, você faz, sei lá, puxada e levantamento terra. Aí, vamos de novo, nosso quinto dia. Nosso quinto dia seria o segundo de potência. É que você focou em puxar, que você foca em empurrar. Então, aqui você faz mais as puxadas, um exemplo. Aqui você pode fazer
jerk, né, que é poder empurrar, pode fazer o movimento recebendo mais embaixo, né, recebendo agachando. Aqui você recebe mais em pé e você recebe mais agachando. E aí o sexto dia, o aeróbico. Então essa seria uma forma de organizar o treino dentro da filosofia de cargas distribuídas, né, ou seja, não focando nenhuma das valências físicas, enfatizando de maneira igual as valências físicas que eu expus aqui. Tá bom? Eu sei que o Diego vai complementar o que eu falei também e vai falar da outra organização de cargas concentradas e vocês vão entender melhor. Então, resumindo o que eu falei aqui, as organizações de periodização, vamos chamar assim, são essas. Os dois principais tipos de periodização, cargas distribuídas e cargas concentradas. Não existe periodização, como a gente falou, né, em outras lives, assistam para vocês entenderem melhor. Não existe periodização ondulatória, não existe periodização linear. Por exemplo, isso que eu falei aqui agora para vocês, o cargas distribuídas, você pode botar cargas distribuídas crescendo a intensidade de maneira ondulatória, crescendo de maneira linear. Então, você pode dar todos os de tipos. maneira escalonada, você pode dar todos os tipos de dinâmica de carga, Progressão, tá. crescimento de carga, em qualquer periodização. Então, a gente falou nos outros dias lá que as pessoas confundem muito. Eu não vou me alongar muito, porque já estou estendendo o tempo que a gente combinou aqui, mas o Diego pode até, na hora de exemplificar, falar como a gente pode crescer a carga. Beleza? Tá bom, Diego? Aí agora eu vou dar a palavra aqui para o Diego. Galera, eu fiquei com a parte que particularmente é a que eu mais gosto, né? Que eu sou suspeito para falar um pouquinho, eu gosto, entre Mativier e Verkhoshansky, eu sou um pouco mais Verkhoshansky, né? Por a gente ser treinador, então a gente se identifica um pouquinho mais com um cara que é um pouco mais da prática, né? Como o Evaldo falou lá no início, o Matveev é o cara mais teórico, é o cara que se preocupou em desenhar a teoria do treinamento para toda a Rússia, né? Para ser aplicado em toda a Rússia. E o Verkhoshansky não, o Verkhoshansky queria treinar os atletas de elite, queria fazer com que os caras tivessem maiores resultados. Então o Verkhoshansky tinha um viés mais treinador. Por mais que ele era um baita cientista, um cara super inteligente, ele tinha um viés muito prático, né? Ele queria resultado. No final de tudo, ele queria mais resultado. E daí veio a crítica a Matveev, o modelo de Matveev, que era o modelo que o Walter falou, é um modelo de carga distribuída. O Verkhoshansky veio lá na década de 70, 77, mais ou menos, criticar esse modelo e propor um novo modelo. E aí essa crítica é totalmente científica, não tem nada a ver com guerra pessoal. Já ouvi várias histórias de que Verkhoshansky pegou a mulher de Matveev, namorada, umas paradas bizarras assim, que o nego fala por aí, que não existe, cara, é uma parada que não tem nada a ver. É uma crítica conceitual, uma crítica científica, igual as pessoas fazem a um artigo, a um conceito que alguém escreveu que deixou alguma coisa de fora. E aí a ideia do Verkhoshansky foi justamente mostrar uma nova proposta. Falar para vocês, ó, atletas de alto rendimento precisa treinar mais específico, precisa concentrar mais a carga de treinamento, preciso gerar mais mudanças no organismo desse atleta. Então esse cara pegou, o Verkhoshansky veio e desenhou assim, cara, eu estou propondo agora um novo modelo, quero que vocês pensem em cargas concentradas. Atleta de saltos, vamos treinar mais força e potência que é específico para salto, vamos deixar esse cara o máximo possível que eu puder influenciar para ele melhorar em força e potência, eu vou deixar ele recuperar para chegar lá na frente ele ter um efeito aprimorado dessa força e potência. Então a ideia principal do Verkhoshansky foi essa, ó. Não dá para ser distribuído, não dá para ser paralelo, sequencial paralelo, que é o modelo de Matveev. Não dá para eu ficar treinando várias valências físicas porque eu estou atirando para tudo quanto é lado. O que acontece quando a gente atira para tudo quanto é lado? A gente tem melhoras parciais para tudo quanto é lado, correto? Então o Verkhoshansky não, o Verkhoshansky falou assim, não, vamos treinar força e levar esse cara no melhor nível de força possível que ele pode. Vamos treinar agora potência, vamos levar esse cara no melhor nível de potência que ele pode. Então, a ideia do Verkhoshansky era construir o máximo possível uma valência física, para levar esse atleta a um outro patamar. E aí depois você fazia uma transferência para o esporte específico, depois você construiu essas valências físicas no nível superior, aí ele fazia num bloco B de preparação uma transferência para a especificidade do esporte. Depois que o cara já tinha um nível muito alto de força, um nível muito alto de potência, e aí ele conseguia pegar esse nível e fazer o máximo de transferência. Ele tentava pegar esse nível e fazer o máximo de transferência possível para o esporte em questão. E foi onde ele criou também o método complexo, né? Que ele chamava de complexo na antiga União Soviética. E depois a gente veio chamar de PPA, que é potenciação pós-ativação. Então,
O Verkhoshansky, para mim, ele foi um grande gênio assim, do treinamento, porque ele veio trazer, foi o primeiro a falar de muitas coisas, né? Por mais que mundo afora, um monte de gente foi contribuindo com a teoria do treinamento, ele foi o primeiro a chamar a atenção para uns detalhes muito importantes da preparação física. Por isso eu acho que ele é o cara mais citado aí do treinamento esportivo em todos os livros. Então, a ideia do Verkhoshansky é o seguinte: preciso desenvolver o máximo possível. E aí, como que a gente faz aqui no nosso box? A gente sempre faz uma alternância de métodos de blocos com o método de cargas distribuídas. Por que isso? Porque o método de blocos é o melhor para construir. Então, a gente quer que os nossos alunos fiquem mais fortes. A gente quer que os nossos alunos fiquem mais potentes. A gente faz um bloco concentrado de força. O que caracteriza a concentração de um bloco? É você ter muito mais treinos de uma valência física específica. Por exemplo, num bloco de 6 dias, você poderia botar 4 treinos de força máxima e 2 treinos ali misturados, de potência e aeróbico. Por que você precisa desses 2 treinos? Porque você precisa, primeiro, criar uma condição básica para essa potência e para esse condicionamento aeróbico, porque você pode treinar ele mais à frente num bloco futuro. E segundo, você precisa dar uma recuperação para essa força. Não dá para treinar força todos os dias num nível de volume alto. Então você precisa ter precisa ter alguns dias de recuperação. Então o bloco de concentrado de força, ele também é muito mitológico aí de que você só treina aquilo. Não, você treina outras valências físicas. Só que a maior parte do teu microciclo é destinada a desenvolver força. O seu objetivo principal é desenvolver força. As outras valências físicas entram como manutenção. Você quer fazer uma manutenção. Esse bloco, esse sistema do Verkhoshansky é conhecido como sistema conjugado sequencial. O que significa ser conjugado sequencial? Diferente do integral paralelo do Matveev. Integral paralelo, eu estou integrando as valências físicas no mesmo microciclo, ou até na mesma seção, para desenvolver todas elas juntas. O conjugado sequencial, eu quero desenvolver o máximo uma e eu vou transferindo para outra aos poucos. Eu vou saindo da força e transmutando para a potência, para que eu possa não totalmente só treinar força. Eu desenvolvi o máximo força, mas eu vim já estimulando a potência para que eu fosse entrar num bloco de potência, aquele atleta já estivesse preparado para treinar potência. E não eu pegar assim, faço força, zero tudo, agora faço potência, zero tudo, e agora faço resistência. Não existe isso. As coisas são... há uma conjugação, uma troca gradual de uma valência física para outra. Então você constrói o máximo possível, mas você estimula as outras, nem que seja o mínimo possível. Por exemplo, num microciclo de 6 dias de treino, você tem 4 dias de desenvolvimento de força máxima. Poderia ser o mesmo esquema que o Evaldo falou aí pra gente, que seria um dia de puxar, outro de empurrar, e só que seriam 2 treinos, né? Vai ter 2 treinos de agachamento supino, por exemplo, e 2 treinos de levantamento terra e puxada. Mas tem 4 treinos de força máxima na mesma semana. E aí, no dia de potência e de resistência, você faz alguma coisa de levantamento olímpico, alguma coisa de salto, alguma coisa aeróbica, alguma coisa de HIIT. Então, você conjuga na mesma sessão as outras valências físicas que você precisa desenvolver, que você precisa fazer algum tipo de manutenção. Você vai treinar 1, 2 vezes na semana elas, aí com um nível bem baixo de influência para modificar essa valência física. Então, concentrado é exatamente isso. Eu dar mais treinos na mesma semana de uma valência física específica e fazer uma transição gradual de uma valência física para outra. E aí, como a gente escolhe as valências físicas que vão ser treinadas? Isso depende muito da modalidade que você trabalha, depende muito da pessoa que você trabalha, depende muito do nível de treinamento de cada pessoa. Se você está pensando em atletas, o cara já tem um nível de treinamento alto. Então, a gente sempre pensa na força máxima como sendo a primeira, porque ela é a mãe de todas as outras, né? Eu venho aqui construir o máximo de força para depois transferir para uma valência mais específica do esporte em questão. No CrossFit, a gente tem todas as valências físicas sendo necessitadas, né? Porque a gente tem competições de CrossFit, tem competições de força máxima, tem competições de resistência, mas, no geral, a maioria das competições do CrossFit são láticas, são WODs que o cara tem que terminar no menor tempo. Apesar de, às vezes, pintar ali uma carga máxima, uma competiçãozinha de carga máxima. E aí, no CrossFit, vale construir força e potência nessa organização mesmo e depois fazer uma transformação para um carga distribuído. Você faz uma construção e faz uma transformação para carga distribuída, que é o que a gente faz no nosso box. A gente constrói força e potência e depois vai para cargas distribuídas e unifica. A ideia central seria construir com a carga concentrada e com a carga distribuída fazer uma manutenção de longo prazo.
a gente até estica mais o nosso tempo de preparação no carro distribuído. A gente fica pelo menos 2 mesociclos, dois ou 3 mesociclos. Por quê? Porque você já fez uma construção ótima de força e potência num bloco de carga concentrada. Aí você no carro distribuído, você faz aquela manutenção de força, potência e resistência dentro de um bloco mais alongado, dentro de mesociclos mais alongados. Aí a gente sempre faz um esqueminha de força, potência, e depois fica 2, 3 ciclos em cargas distribuídas aqui no nosso box. Então, isso faz com que os clientes fiquem mais fortes, mais potentes e consigam manter por mais tempo as valências físicas principais. Agora, essas duas priorizações, os dois tipos de carga de treino, a gente tem influências para cada tipo de pessoa. Por exemplo, ó, num CrossFit como o da Bodytech, é um CrossFit que funciona como meio que uma aula coletiva, as pessoas fazem outras aulas também e aparecem lá. Então, muda muito as pessoas que você dá aula. Então, num box como esse, como um box de uma academia, que as pessoas não são as mesmas pessoas e treinam várias outras coisas além daquilo, talvez o carro distribuído fosse o melhor modelo, porque ele vai estimular várias valências físicas para aquelas pessoas que estão passando ali. Um carro concentrado ali, a pessoa vai treinar hoje e só vai treinar ali na sexta-feira, só vai treinar ali na outra semana. Se a pessoa tem uma frequência baixa, o carro concentrado ele não vai dar certo. O carro concentrado é para quem vai ficar, tem um fluxo, tem uma frequência naquela modalidade alta e uma pessoa que não é faltosa, uma pessoa que não vai ficar ali sumindo do treino, some uma semana e volta. Essa pessoa não vai conseguir tirar os benefícios de uma carga concentrada. Já no carro distribuída, como o objetivo é variado, o objetivo eu estou treinando um pouco de cada coisa, essa pessoa vai colher um pouquinho de cada coisa nos dias que ela for treinar. Então, funciona melhor o modelo de carga distribuída para as pessoas que são poucos frequentes e para os iniciantes, que são as pessoas que estão começando num CrossFit, por exemplo. Então, se o cara entrou hoje no CrossFit, é melhor que você estimule uma valência física de cada vez e dê um tempo para aquele cara vá desenvolvendo a coordenação, vá aprendendo todas as modalidades, vá melhorando aos pouquinhos cada uma delas, para depois a gente pensar num bloco específico de carga concentrada para esse cara. Então, o modelo de Mativiev, que é o de carga integral paralelo, é um modelo ideal para pessoas iniciantes ou para fazer manutenção depois de uma construção. E o modelo de cargas concentradas, já a gente está pensando em pessoas mais avançadas e pensando em construção mesmo de um nível mais alto de treinamento. Beleza? Perfeito. Ficou claro aí, Evaldo? Conseguiu? Pô, achei que foi sensacional. Achei que uma explicação complementou bem a outra. E eu vou só fazer aqui as palavras finais. Deixa eu até fazer umas coisinhas, mostrar para eles aqui onde eles podem adquirir conhecimentos a mais sobre isso. Ó. Esse livrinho que eu já mostrei aí é um livro do Vercochance, Preparação de Força Especial, foi traduzido pelo professor Antônio Carlos Gomes, o Evaldo também tem. É uma relíquia, dificilmente você vai achar aí. Tem um cara aí acho que só tem um rapaz aí no Brasil que ainda tem dele, e ele está vendendo a um preço bem caro, assim, tá jogando. Eu comprei o meu por R$ 20 no sebo. E aí, agora você encontra ele por 200, R$ 300. Esse aqui é um livro do Paulo Roberto de Oliveira, que ele faz, ele faz uma comparação do modelo de cargas concentradas com o modelo de cargas distribuídas. É bem interessante. Paulo Roberto de Oliveira é um cara que trabalhou diretamente com o professor Antônio Carlos Gomes. É um cara que tem um conhecimento muito bom sobre essas duas vertentes de modelos de programação de treinamento. Tá? E aí, se você quiser investir menos e ler inglês, você pode comprar o livro do Vercochance, o último que saiu, que é o Treinamento de Força Especial, Manual para Coach. Aí só a versão em inglês, ele não tem versão em nenhuma outra língua, só em inglês mesmo. Eu comprei ele em papel. Galera, então, só para encerrar aqui, resumindo tudo que a gente falou, acho que ficou bem complementar, uma explicação acho que complementou a outra. Eu comecei falando sobre o modelo de cargas distribuídas do Mativeb, depois o Diego entrou falando do modelo de cargas concentradas, principalmente proposto pelo Vercochance. Qual é melhor? Não tem exatamente o melhor. O pessoal, muita gente fala erroneamente, do Mativeb é desatualizado. Nem é que é desatualizado. Muitas vezes não é o modelo mais adequado para a realidade da maioria dos esportes, mas é muito utilizado ainda hoje e adequado, por exemplo, para crianças e adolescentes, para você desenvolver, oportunizar diversas valências físicas. E é um excelente modelo de organização de uma periodização. Qual é a vantagem dele? A vantagem dele é que você consegue desenvolver diversas valências físicas ao mesmo tempo. No entanto, você não desenvolve essas valências físicas no máximo que elas podem ser desenvolvidas. E aí o outro acaba complementando. Como o Diego falou, você foca em cada valência física e aí você consegue desenvolver o maior potencial dela.
pessoal fala que as pessoas tendem a diminuir o Matveev, né? Porque é mais antigo. Mas ele é muito utilizado no Brasil, por exemplo. Ó, quer ver um esporte que é muito utilizado? Sem as pessoas perceberem, é o MMA. MMA é um esporte que a galera só fica sabendo da luta daqui a 12 semanas. O cara tem um camp de 12 semanas. O cara tem um período muito curto de preparação para aquele cara. Aí geralmente o cara faz o quê? Cargas distribuídas. Eu vou treinar tudo que ele precisa até a competição, porque eu não consigo construir em cada uma delas. Então, quando você o esporte amador é muito beneficiado do modelo de cargas distribuídas, porque o cara decide competir amanhã. A gente pega isso na academia. Professor, mês que vem eu vou fazer uma prova. Você pode me ajudar? Cara, não tem tempo para você construir uma valência física muito bem desenvolvida daquela pessoa. Você vai optar por quê? Por cargas distribuídas, porque aquela pessoa tem um nível baixo e se você estimular todas elas, ela vai melhorar muito mais do que ela está atualmente. Então, você vai conseguir atingir um objetivo sem precisar de tanto tempo de preparação. Já o cardio concentrado, ele necessita um pouquinho mais de tempo de preparação. Então, ele tem um viezinho mais complexo nessa etapa inicial. Mas também você consegue competir mais vezes no cardio concentrado. Você não precisa fazer esse bloco mais uma vez por ano. Você só faz o bloco de preparação uma vez no ano e compete o resto dos dias dos outros meses do ano. Então, o distribuído não. O distribuído você vai ter que estar treinando aquilo sempre e verificando se o cara está caindo ou não de desempenho. Então tem que ter um controle maior se for um atleta de alto nível. Perfeito, Diego. Então a gente finaliza aqui a nossa live. O recado final é essa, né? As duas organizações são interessantes. Não existe periodização ambulatória, não existe periodização linear. Essas são organizações. Esses dois blocos. De carga. Você pode usar em qualquer tipo das periodizações que a gente utilizou. Verdade. Periodização flexível, até porque as duas periodizações elas não podem só, como devem ser adaptadas de acordo com a realidade, as mudanças e como o atleta está, de acordo com o que você observou no monitoramento das cargas. Então tem muitas outras coisas aí que a gente pretende abordar nas próximas semanas. Diego, um abraço, valeu, galera. Aquele abraço. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.